Então, estamos ao vivo aqui no nosso Instagram. Hoje, pessoal, nós temos uma live maravilhosa falando sobre semiologia da língua. Nada mais, nada menos que diagnóstico em forma de tratamento, né, com a nossa língua. Grande professor Heron, um dos nossos queridos professores da medicina tradicional chinesa, seja muito bem-vindo na nossa live, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Hoje temos a live sobre semiologia da língua. Alguém já ouviu falar em semiologia da língua? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, para quem não sabe, a semiologia da língua é um princípio de diagnóstico da medicina tradicional chinesa, né? A partir dela, identificamos vários tipos de desequilíbrios, vários tipos de padrões, no qual vamos montar o tratamento também, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, existem vários tipos de diagnóstico, tá? Existe a pulsologia, existe com a teoria de 5 elementos, existe com a teoria de Zhang Fu e tudo mais. Mas o que é legal que assim, a semiologia da língua, ela traz uma clareza, porque é realmente o que tu está percebendo na frente do consultante, né? Por exemplo, às vezes o consultante não fala tudo o que está sentindo. Às vezes até por ter vergonha mesmo, às vezes você está sentindo, por exemplo, muita irritabilidade, né? Assim, a pessoa tá pavio curto, ninguém está suportando. Então, assim, muitas vezes ela não vai dizer isso, mas vamos identificar aonde? Na nossa língua, gente, isso mesmo. Então eu separei para vocês, assim, né? Para quem não conhece, né, sobre o diagnóstico pela língua, é um diagnóstico que ele existe aproximadamente há 5.000 anos antes de Cristo, quando surgiu a nossa maravilhosa medicina tradicional chinesa, tá? Então, a língua, assim como a orelha, assim como as mãos, assim como os pés e assim como o crânio, tá? É forma de diagnóstico de microsistemas. O que seriam os microsistemas, né? Microsistemas nada mais é que um conjunto de localização de sistemas Zhang Fu, que são órgãos e vísceras ligados às nossas emoções, no qual nós desenvolvemos um diagnóstico preciso e sabemos diretamente onde vamos tratar a pessoa que estamos fazendo um tratamento, tá? Então, a língua, ela é microsistema, tá? A língua, geralmente, eu particularmente, como meu mestre, né, amado mestre Li Hongqi, nosso mestre do professor Heron, que está na live, grande honra, Heron, por estar aqui. Em seguida vai ter live também com o professor Heron, né? Então, gente, como o meu mestre me passou, tá? Nosso mestre Li Hongqi, não se usa muito questões de acupuntura na língua, né? Por vários motivos, vários princípios. Existem muitas outras escolas que gostam de acupunturar sim a língua, tá? Mas nós da Equilibre-se não. Então, pessoal, a língua nos mostra tudo que a pessoa está passando na vida e naquele momento, tá? E não somente naquele momento, também situações do passado, como por exemplo, tá? Eu separei para vocês assim, como por exemplo, um padrão de excesso de energia, né? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Um padrão de excesso de energia, então, nada mais é que se vê claramente, né, no diagnóstico, marca de dentes na língua. Vocês já perceberam alguma marca de dente na língua? Muitas vezes assim, desse jeito não tem como perceber.
Mas se eu pedir para a pessoa colocar a língua para o lado, tá? No momento que tiver marca de dentição, existe um padrão de excesso de energia. Então nós vamos falar assim, ó. Vocês que são da área ou não são, comecem a se perceber, a simplesmente autoconhecimento e vocês começar a presenciar e sentir realmente o corpo de vocês, né? Como por exemplo a língua, vocês percebem a umidade como é que está, tá? Os sabores como é que estão, né? Percebe se a língua anda inchada, se ela anda seca, se ela anda rachada, se ela tem saburra, né? Que é aquela camada mais esbranquiçada ou amarelada que nós vamos ver, né? Então, assim, o autoconhecimento vai ser sempre preventivo de se instalar uma síndrome, tá? Então, simplesmente separado assim por cor rosada, né? Graças a Deus a minha cor é uma cor rosada natural, vou mostrar para vocês, tá? O único que ela tem de deficiência ali existe, sim, a marca de dentição, que eu vou explicar, que é um excesso de energia, que muitas vezes está ligado ao fígado, tá, gente? Eu separei para vocês aqui, com muito carinho, as regiões, tá? A região do fígado, quando nós temos aqui, ó, marca de dentição, nós estamos com excesso de padrão de energia no fígado, tá? E isso, gente, acontece também muitas vezes quando está ligado à troca de estações, né? Há um desequilíbrio das polaridades. Então, neste momento agora é a primavera, tá? E a primavera, o elemento é madeira. E o que é o elemento madeira? É o fígado. Então, a língua, ela representa todos os tipos de órgãos do sistema Zangfu e todos os estados emocionais que a gente passa, certo? Sejam bem-vindos, querida Dani, seja bem-vindo. Então, geralmente, tá, padrões ali, ó, cor rosada, né? Levemente rosada, a pessoa está com a saúde boa, se não tem saburra, né? Aquela película amarelada ou esbranquiçenta, né? Gente, a cor arroxeada que nós temos que prestar atenção, tá? A cor arroxeada, não da língua inteira, mas ela pode aparecer em determinadas regiões, tá? Por exemplo, a parte arroxeada ali, ó, na região do intestino, na região do rim, está com que? Com déficit. Um déficit de Xue, né? Uma deficiência de sangue, energia, tá? Seja bem-vinda, Camila. Então, assim, ó, as marcas de dente muitas pessoas têm, tá? Principalmente aquelas pessoas assim que têm algum tipo de deficiência no fígado, ou seja por insuficiência de energia, ou seja por excesso. Mas as marcas de dente muitas pessoas têm, tá, gente? Então, retornando. Então, uma pessoa, por exemplo, chega para vocês e ela anda muito se sentindo cansada, tá? Ela relata insônia, né? Todos esses princípios. A região do estômago e do baço vai ter o que? Uma película esbranquiçada, que é chamada de saburra, tá? A saburra é uma forma maravilhosa de diagnóstico, no qual nós identificamos se essa burra por padrão Yin, de insuficiência, de energia patogênico frio, ou de energia Yang, de padrão de excesso, né? Trazendo calor, né? Quando o calor invade, né? As duas polaridades, elas não têm nenhuma boa e nem ruim, né? Apenas quando uma desarmoniza e desequilibra que vai se tornar de uma forma mais específica e mais nociva, tá? Então, pessoal,
todos aqui que nós estamos vendo, eles estão ligados a uma emoção, né? Mas o principal que nós temos que observar é a coloração, primeiramente, né? Inicialmente, quando iniciamos na medicina tradicional chinesa, demoramos bastante tempo pedindo, né, para o consultante ficar com a língua para fora, tá? Isso é absolutamente normal. Até nós ver tantos padrões de língua, de cor e tudo mais, isso demora um pouquinho, tá? Mas assim, nada como estudo, né, pessoal? Simplesmente aprendendo a cada dia, nós somos um eterno aprendiz. Então, simplesmente que a gente tem que observar. Hoje eu acordei com a língua seca. A língua seca, tá. Em qual região? É mais para ponta. Parece que tem uma lixinha. Sabe a língua de gato, que é uma lixinha praticamente? Nós sentimos a língua seca. O que seria a língua seca? Nesta região que eu estou falando, é a região do pulmão, tá? Ou seja, se tu está sentindo padrão secura na região do pulmão, ou seja, o pulmão está seco. A pessoa pode estar sentindo muita tosse seca, a pessoa pode estar sentindo muita sede excessiva, né? Então, a gente consegue identificar o que está acontecendo. Sem contar que ela pode estar também em um padrão a nível emocional ligado à tristeza, gente. Secura na língua, observem, pode estar ligado à tristeza. Principalmente se for, né, na região mais próxima da ponta, não na ponta a ponta. Ponta a ponta já é outra região. Simplesmente, então, quando nós temos a marca de dentição, estamos com mágoas guardadas. Estamos com ressentimentos guardados, né? Ou seja, uma manifestação do nosso elemento madeira muito forte. E se há um excesso de padrão, tá? Na madeira, sabor predominante ao acordar também é importante. Com certeza, professor Heron, com certeza nós temos salgado, doce, azedo, né? Excesso de saliva também. Tudo isso importa, né, gente? Tudo isso importa. Mas assim, para quem ainda não conhece esse tipo de diagnóstico, né? Eu gostaria que cada um começasse a se observar, né? Se observar. Acorda, sente como é que tá a língua. Às vezes ela pode estar muito inchada, né? Inchaço geralmente também é um padrão de excesso, né? Também existem as línguas geográficas, que parece assim, ó. A saburra parece um mapa. Alguém já pegou aqueles globos, né, pequenininho? Ela fica mapeada, um lado tem saburra, outro lado não tem, então aparece um mapa. Isso é uma deficiência muito grande de energia, tá? É uma desqualificação energética muito alterada. Então, aqui na parte mais de dentro, né? A gente observa muitas vezes também, às vezes a pessoa relata, eu sinto uma secura mais pro fundo da garganta. Então está próximo ao que? Rins e bexiga, tá? A pessoa está com os estados emocionais ligado ao medo, muitas vezes, né? Por um padrão de insuficiência de energia, né? Então, assim, nós observamos cada local da língua. Mas onde a gente tem extrema atenção é a nossa ponta da língua. Porque quando nós estamos desequilibrados, nós desequilibramos o nosso Shen, que é a nossa mente, tá? E como eu falo em todas as lives, em todas as aulas, mente, coração, Shen e Xin, né? Ximbao também, né? Que possui uma energia. Nós estamos com desequilíbrio. Uma pergunta aqui. Uma pessoa com quadro depressivo pode apresentar saburra na região do pulmão, do baço e marcas de dentes. Sim, exatamente. Intencionado pelo fogo do fígado. Isso, pessoal, tá? No caso, a pessoa falando assim, ela já entende de medicina tradicional chinesa, né?
Mas o que ela quis aqui dizer que o fogo do fígado, ele é simplesmente um grande desequilíbrio em todo o sistema, tá? Para quem não estudou 5 elementos, nós temos lives de 5 elementos, pode ir lá conhecer um pouquinho, que autoconhecimento nunca é demais, tá? Então, e conhecimento. Então, assim, ó, nós temos 5 elementos, né? E um elemento predomina o outro, né? Uma pessoa depressiva, por exemplo, ela tem uma disfunção de energia no pulmão que vai atacar baço, que seria o elemento terra, né? Seria a tranquilidade, tudo que é yin, tudo que é tranquilo. Ou seja, aí vai acabar desencadeando um fogo na madeira que leva para o coração, né? Então, esse ciclo, ele é um ciclo de contradominância, tá, gente? Mas assim, ó, estado de alerta. Vocês prestem atenção. Se vocês andam muito agitados, muito pensativos, preocupados, né? Estados de irritabilidade grande, sentindo calorões, necessidade de água gelada, vocês prestem atenção neste ponto aqui, ó. Que é coração. Coração. Preste atenção na pontinha da língua. A ponta da língua, ela simplesmente é a abertura que vai mostrar como está energeticamente teu órgão, ou seja, o coração. Se estiver muito vermelho, né? Ele está com um padrão de excesso, a pessoa deve tomar cuidado. Possivelmente a pressão já está alta, já está tendo um desequilíbrio por padrão de excesso, tá, gente? Então, nós observamos muito as questões das cores, né? A cor arroxeada em determinada região não está chegando energia naquele órgão, tá? Por exemplo, nós temos uma cor arroxeada aqui, ó, na vesícula biliar, ou na região do baço, né? Uma cor mais roxa, né? A gente percebe um padrão de cor diferente de toda a língua, né? A gente dá atenção. Com certeza é um padrão de deficiência de energia, porque não tem Qi, não tem Shui. Se não tem Qi Shui, que seria o quê? Sangue e energia, sabe? Está num padrão de desequilíbrio grande, então prestem atenção, tá? A cor esbranquiçada, né? Como, por exemplo, a saburra. A saburra é de extrema importância. Aí vem a seguinte pergunta que sempre me vem. Professor, mas se a pessoa escova os dentes e escova a língua antes da consulta de diagnóstico, não tem problema. Porque essa saburra, ela é produzida pelo Qi do baço pâncreas e estômago, ou seja, depois de 1 hora, 1 hora e meia, esses padrões, esses líquidos corpóreos, todos os sistemas, eles vão deixar a saburra exatamente como estava. Então, gente, não adianta ficar escovando a língua, tá? Simplesmente equilibrar-se, né? Então, se a pessoa tem saburra em cima da língua muito branca, significa que insuficiência de energia, né? Insuficiência de energia traz várias questões de problemas, tá? Como problemas por insuficiência de energia muitas vezes são os padrões mais yin, os padrões mais frios, né? Ou seja, todos os excessos vai trazer o frio. Como eu dei exemplo há pouco de um padrão de excesso, né? Que subiu o fogo, o que vai acontecer? Vai desequilibrar o nosso yin. É sempre assim, tá? A medicina tradicional chinesa é fantástica, porque tu entendendo teoria de 5 elementos, teoria Yin e Yang, nós temos diagnóstico e tratamentos maravilhosos, tá? Então, padrão de insuficiência, a língua cor pálida, tá? Uma cor bem esbranquiçada assim, seria um padrão Yin, falta energia. Aí nós observamos o que? Qual região que está aparecendo esta palidez? Rim, bexiga, né? Região do intestino,
vesícula biliar, né? Estômago, baço, pâncreas. Se está yin, a pessoa pode estar muito com falta de energia, então todo o meio da língua vai predominar, né? E o que a gente acontece? Acontece muito em pessoas que estão com depressão, né? Tu vai olhar a língua da pessoa e tu vai perceber uma certa palidez, né? Por insuficiência de energia. Então, agora, voltando lá na marca de dentição, né? Das laterais da nossa língua. O que é isso? Pessoal, é um desequilíbrio por baço pâncreas, né? Um consumo mútuo de energias, tá? Ou seja, de tanto que subiu o fogo, né? Que chegou a atacar lá o coração, em todos os desequilíbrios, o que acontece? Aqui começa uma deficiência de energia no qual fígado e vesícula biliar acabam se tornando em padrão de excesso. Ou seja, a língua da gente ela chega a inchar, tá? Inchando fica a marca de dentes, tá, gente? Então, no momento que ela incha por um padrão de excesso, fica aquele registro. E muitas vezes os registros que ficam são algo crônico. Se for fígado, muitas vezes mágoas do passado, né, que não foram tratadas, não foram olhadas para isso com a devida atenção, né? Então a gente presta bastante atenção. E uns padrões básicos, assim como, por exemplo, ó, uma síndrome de calor, tá? Uma língua totalmente vermelha, mas um vermelho rubor, tá? Não é uma língua rosadinha. É aquelas línguas que tu olha assim, parece que a pessoa tomou algo quente, tá? Seria o quê? Simplesmente o calor, tá? Ele vai secando. Todo excesso de calor, ele seca, né? Por exemplo, a gente coloca as roupas úmidas na secadora para secar, para tirar a umidade, tá? Ou seja, o excesso de umidade também é um desequilíbrio, tá? Então, se a síndrome de calor ela seca todos os nossos líquidos, né? Seja líquido orgânico, né? Seja nosso suor, pessoas que não suam estão com excesso, né? Excesso de calor que está vaporizando por algum lugar, trazendo um certo desequilíbrio, né? Líquido orgânico, essa pessoa também tende o que? A tosse seca, né? Porque uma tosse com umidade é diferente da tosse seca, né? Como, por exemplo, a pessoa pode ter uma tosse seca por síndrome de calor, pode também, tá? Porém, o que vamos identificar se tem catarro, se o catarro, a secreção está amarelada, aí existe a propriedade quente, existe o calor. A característica do inchaço é do baço ou não necessariamente? Possivelmente excesso de baço pâncreas, tá? Isso quando entrou no ciclo destrutivo, certo? Então, pessoal, primeiramente, então, nós identificamos a língua, identificamos os padrões básicos, né? Estou falando agora um pouquinho de síndromes, porque faz parte dentro da medicina tradicional chinesa nós falarmos normalmente em síndrome yin, síndrome yang, né? Todos os padrões calor, frio, né? Então, principalmente quando nós estamos com secura, tá? É um padrão de síndrome de calor, certo? Lembrem sempre disso. Pele seca, ressecada, né? E tosse seca, geralmente invasão de energia patogênico quente, calor, tá, gente? E já a síndrome frio, nós identificamos o quê? A síndrome calor, essa burra, ela é amarelada, né? Ela é bem amarelada, ela é diferente, por exemplo, de alguém que seja com essa burra branca. Aí diz, isso é por causa da higiene da boca. Não tem nada a ver com a higiene da boca. Tem a ver com os padrões de harmonização do teu corpo,
tá? Então, quando existe a presença de calor, existe a saburra, tá? Muitas vezes a pessoa está com tosse também e vai identificar o quê? Uma ruborosidade vermelha na questão do pulmão, né? Trazendo calor. E se a pessoa está com a região ali do pulmão mais esbranquiçada do que as outras, né? Existe uma película mais branca que tu olha, opa, isso aqui tá estranho. Também pulmão por insuficiência de energia, né? Isso acontece bastante com pessoas que têm depressão. A gente acaba avaliando e vendo também o tipo de saburra, né? Porque a insuficiência, ela vai trazer o que? A introspecção, né? A pessoa vai ficar mais acolhida, mais quietinha, certo? Na medicina tradicional chinesa não se fala em doença, e sim em síndromes e desequilíbrios. Exatamente, muito bem, muito bem. Então, falando agora um pouquinho de síndrome frio, como nós estamos falando de quadros depressivos e tudo mais, a pessoa que tem depressão, ela tende a ter saburra branca em cima do baço pâncreas e estômago, né? E a região do rim lá é muito branco. Ou seja, as pessoas depressivas, ela não tem energia no rim, tá? Isso com a medicina tradicional chinesa, tá, gente? Não é que tem algum problema renal, nada disso. Pode vir a ter se deixar cristalizar, mas a visão da medicina tradicional chinesa é de pura energia, tá? Então, região do rim branca com estômago baço pâncreas branco também, tá? E região do pulmão, aí nós diagnosticamos sem a pessoa falar que ela teve uma depressão muito forte ou ela está num quadro depressivo, tá? Por quê? Porque a depressão, ela é algo que vem devagarinho, né? Cada dia começa com uma baixa estima, tá? A pessoa não dá bola, começa a seguir tristeza, começa a não ter vontade de fazer as coisas, ó, a energia do rim aqui, ó, começa a não ter vontade de fazer as coisas, região totalmente pálida, vocês vão observar, tá? Então isso vem uma síndrome de Yin, que o Yin ele é crônico, é uma energia, ou simplesmente a umidade, ela, tu ferve ali e continua fervendo, né? Uma sopa vai ficar que nem uma papinha. A umidade é isso, tá? O que seria... Oi, voltou, pessoal? Então, a região do rim simplesmente é de extrema importância, porque o rim nós carregamos a nossa energia essência, que recebemos antes do nascimento e após o nascimento, tá? Então, simplesmente agora, seguindo este raciocínio, tá? Ali, ó, a umidade, então, o que ela causa no organismo? Gente, ela causa muco. Não é só o queijo amarelo, mussarela maravilhoso que a gente come muitas vezes, que vocês comem, né? Que causa muco. Não, a propriedade, a síndrome instalada, a umidade, ela também causa muco. E não só muco em região, nariz, garganta, ouvidos, tudo mais. Ela causa um muco em nossas artérias, em nossas veias, né? Em nosso shui, que é nosso sangue. Ou seja, deixa o sangue mais espesso, né? E o sangue que ele é impuro, como a medicina tradicional chinesa vê, ele é um sangue mais espesso, né? Ele passa com mais dificuldade, né? Nas arteríolas, né? Digamos, nos capilares. Porque, gente, o equilíbrio total para não ter problema, né? Por exemplo, um AVC ou um infarto agudo do miocárdio, nós temos que ver bem as questões de sangue, né? Shui. Então, todas as questões de rim, todas as questões de coração, né? Nós vimos. E através da língua, mesmo a pessoa não falando, nós identificamos esses padrões, né? Como vocês estão vendo aqui. Ou seja, exatamente, ó, ataca o fogo do fígado. Quando ataca o fogo do fígado, a pessoa já está num desequilíbrio grande, tá?
de algo crônico, algo que ela trouxe, possivelmente emocional. Ou seja, vou falar rapidinho aqui, tá? A madeira é um elemento, fogo é um elemento, terra é um elemento, metal e água, tá? Quando um domina o outro, entra num estado de desequilíbrio muito grande. Ou seja, por exemplo, a madeira está ali, mas tem um padrão de excesso de fogo. Ou seja, o fogo vai subindo, que ataca o coração, que é fogo, né? Desequilibrando esse fogo, ele vai o quê? Predominando nos outros elementos, tá? Em padrões. E também e o que a gente faz? A gente acaba mexendo no rim, que o rim é água. Se tu quer acabar com fogo, tu joga água, né? Então a visão da medicina tradicional chinesa, gente, ela é linda, ela é maravilhosa de se estudar. Sempre aparece mais situações, né? Um quebra-cabeça, mas é maravilhoso, gente. Eu digo que é maravilhoso. Então, tendo esse tipo de desequilíbrio, tá? A pessoa tem também intestino preso, né? A pessoa que, como eu estou falando de deficiência, de insuficiência de energia, também relata intestino preso, né? Por uma falta de energia nos intestinos, que está também abaixo dos rins, tá? Aqui nossa língua, tá, gente? Então, simplesmente começa um desequilíbrio geral, né? Então essa burra, ela significa energia yin, quando ela é branca, pálida, tá? E essa burra amarelada, sempre a presença de calor e yang, tá? Agora, a questão assim que é de extrema importância, que a gente observa também, tá? Uma língua que parece, nós olhamos ela de uma visão assim, tá? Simplesmente nós observamos um tipo de microsistema, como se fosse uma pessoa de cabeça para baixo, né? Aqui assim tem a cabeça, a região do coração, os pulmões, os órgãos, as vísceras e tudo assim, tá? Então a gente visualiza uma pessoa, né, de cabeça para baixo. Olha só que interessante. Então, em função disso, nós temos também o que? Uma deficiência de energia yin, por exemplo, né? De baço pâncreas, que seria o nosso meio da língua, inchando as laterais. Aquela famosa dentição. O que seria isso? Seria uma falta de desequilíbrio. Às vezes, por até um excesso de preocupação excessiva, acaba levando uma energia de irritabilidade. Por exemplo, uma preocupação com situações na vida que tu não resolveu as coisas. Tu fica pé da vida por ainda não ter resolvido aquela determinada situação, e isso a gente observa na língua, gente, né? Nós observamos aqui, por exemplo, a emoção do estômago baço pâncreas, tá? Aqui, sugando, tá? E trazendo um desequilíbrio para fígado e vesícula biliar. Aí que nós vamos observar a língua em forma de colher. Ela fica mais ou menos assim, ó, tá? Aí a gente tem que pedir para olhar de frente a língua da pessoa, né? Então a gente vê a língua normal, vê de frente e vê nas laterais para identificar todos os tipos de padrão que vem acontecendo, tá? Então, pessoal, é realmente maravilhoso trabalhar com isso, é realmente fantástico ter vários tipos de diagnóstico para fazer um tratamento específico, né? Muitas mulheres, prestem bem atenção, que muitas mulheres, como eu trato questões de pessoas, né, que querem engravidar, às vezes tem uma idade mais avançada, 39 anos, 40, diz, a idade está batendo. Não necessariamente, muitas vezes a idade ainda não está batendo, mas há esses desequilíbrios. Isso a gente equilibra com terapia floral também, né? E principalmente com medicina tradicional chinesa. Porque se uma mulher que quer engravidar, a língua está pálida, fígado pálido e baço pâncreas, simplesmente vai haver uma dificuldade muito grande. Gratidão imensa, Camila. Então,
simplesmente a pessoa vai ter um desequilíbrio muito grande e está tentando há 3, 4 anos engravidar. E o que falta? Olhar para a energia do rim, do fígado e do baço pâncreas. Baço pâncreas é a energia que ela necessita e aqui aumentar a essência de vida, né? Para uma concepção de uma vida, nós aumentamos a essência de vida. E tem diversas técnicas da medicina tradicional chinesa, né? Então, assim, as pessoas que têm muito medo na vida, presta atenção, gente, não tem por que ter medo, tá? Simplesmente está trazendo uma deficiência de energia do rim. Pode trazer lombalgias, né? Pode trazer até mesmo hérnia de disco, se a pessoa não presta atenção, né? Ela vai muitas vezes desencadear algum problema no teu tipo de desequilíbrio, tá? Então, assim, comecem a prestar atenção. Prestem atenção em sinais que o corpo mostra, né? Não somente a língua agora falando, tá? Mas prestem atenção a uma dor, por exemplo, né? Há uma dor na lombar, a lombar é a região do rim, tá ligado aos medos. Qual é o medo que eu tô tendo na vida, né? Qual é a coragem ou a coragem que me falta, né? Então, assim, nós identificamos muitas coisas com as terapias, com a medicina tradicional chinesa, e é com imenso prazer que eu tô falando aqui para vocês, né? Agradeço aí. Então, gente, assim, ó, a região dorsal também. A pessoa relata, por exemplo, eu sinto muita dor na dorsal. Dorsal, ela está ligado a pulmões, tá? Muitas vezes ela tem uma região dorsal, ela já fez um tratamento com fisioterapia, já foi em fisiatra, tudo, e não acha? Está lá registrado no seu psicossomático, uma criança que nasceu em creche, que cresceu em creche, tá? Muitas vezes foi criado por uma tia, por um vizinho e não teve a devida atenção dos pais. Simplesmente isso é muito comum, gente. A pessoa vai ter dor, tá? Vai ter uma musculatura mais tensa na região dorsal. Então comecem a prestar atenção, comecem a conhecer vocês esses sinais, porque antes de desencadear uma síndrome, uma patologia, o corpo demonstra sinais. Então, meus queridos, entrem em comunhão com o corpo de vocês. Entrem, né? Aceite tudo isso e agradeça, pois há sinais antes de acontecer qualquer algo mais sério. Certo, pessoal? Muito obrigado por este momento maravilhoso. Todas as semanas tem live de medicina tradicional chinesa, tá? E vamos seguindo também com o nosso curso de formação e pós-graduação que nós temos aqui em Balneário Camboriú, temos em São Bento do Sul e Criciúma. Certo? Então, se ficou alguma dúvida, quer saber mais sobre medicina tradicional chinesa, quer se tratar, né? Eu, Arthur, estou dentro da Fluir Terapias, no qual é um local maravilhoso também, né? Que existem vários tipos de terapias. É umas pessoas maravilhosas, coração de ouro, todo mundo que está lá dentro. Eu atendo aqui, né? Balneário Camboriú. E fica o convite para quem quer conhecer a medicina tradicional chinesa, pode marcar uma consulta, né? Vai ser um imenso prazer em atender. Ter essas ferramentas para si já é incrível, exatamente, né? Porque assim, ó, simplesmente a medicina tradicional chinesa, há 5.000 anos antes de Cristo, era passado de família para família, né? Por exemplo, os pais aprendiam, ensinavam os filhos, né? Que aprenderam com os avós. Então é uma tradição maravilhosa, gente, tá? Que vale a pena também levar para sua vida, né? Esse conhecimento. Então, agradeço imensamente a todos que estão presentes. Fiquem com Deus, uma ótima semana e fica a dica: observe o seu corpo e equilibre-se.